Queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos conosco neste horário que nós temos um encontro marcado de segunda a sábado aqui pela Zona Sonora da Maranata, levar até os nossos irmãos a palavra do Senhor. E esta palavra é digna de aceitação. No capítulo 23, desde o versículo 16 até o versículo 22 de Jeremias, grande profeta, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezavam a palavra do Senhor: paz tereis, e a todo o que anda na teimosia do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação, qual tempestade devastadora, já saiu, desgarrar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas, se tivesse assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Querido irmão, amigo, rádio ouvinte que está conectadinho conosco, a gente frequentemente ouve pessoas dizerem que tem o costume de assistir a diversos programas religiosos porque todos falam da palavra de Deus, todos falam da palavra de Deus entre aspas. Outros andam visitando várias igrejas, mesmo sabendo que ensinem a praticarem coisas erradas, porque se sentem bem também, entre aspas. Quem é que se sente bem com o que é errado? Ainda outros dão pouca importância ao estudo cuidadoso e constante da palavra de Deus, preferindo ler e ouvir as ideias e os ensinamentos de homens. Mas é isso o que Deus quer? No ambiente da confusão religiosa de Judá, o Senhor não falou para as pessoas ouvirem a todos eles e disse: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Jeremias havia profetizado da dureza do castigo divino. E os falsos mestres negavam seus ensinamentos, dizendo que Deus não ia castigar assim. A gente vê um exemplo disso na desavença entre Jeremias e Ananias, no capítulo 28. Hoje, meu irmão, há muitos pastores que dão falsas esperanças. Vamos considerar apenas dois exemplos: minimizar ou negar a gravidade de pecados que Deus condena. Justificam práticas claramente condenadas nas Escrituras, dando aos participantes falsas esperanças da salvação. Desse modo, alguns justificam relações homossexuais e realizam casamentos de gay. Outros apoiam a fornicação de casais que vivem amaziados. Lamentavelmente, é outro passo. Muitos inventam todo tipo de argumento para passar por
por cima das instruções de Jesus Cristo sobre o casamento. E segundo o casamento, conforme Hebreus 13:4, que tem que ser uma coisa venerada, respeitada. Assim Jesus falou lá em Mateus 19, versículo 9. Aceitando e até incentivando o casamento adúlteros, muitos pastores religiosos, que Deus tenha compaixão, enchem as pessoas de falsas esperanças, com falácias, pois muitas pessoas que continuam nessas práticas condenadas acreditam que entrarão no céu, porque Deus é amor, Deus não é vingativo, é assim que eles dizem, mas a Bíblia diz diferente. Foram eles enganados e ensinados, 1 Coríntios 6, 9 a 10, pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quanto aos covardes, aos bêbados, aos efeminados, aos idólatras, aos mentirosos e todos que praticam a maldade, jamais entrarão nos céus. Mas eles não pregam isso. Lamentavelmente, praticam tais coisas, esse tipo de pessoas não herdarão o reino de Deus. Não se aplica a eles ou a elas, essas pessoas. Negar as condições dadas por Deus para a nossa salvação, sempre estão negando. Muitos pastores pregam a salvação barata, usando o raciocínio humano. A verdade é essa, para negar os mandamentos de Deus. É incrível, incrivelmente triste ver até que extremos pastores chegaram no dia de hoje para anular simples instruções de Deus sobre o arrependimento, o batismo para a remissão dos pecados. Marcos 16:16, que está escrito na palavra do Senhor. Isso é um texto áureo da Bíblia, que muitas pessoas conhecem, principalmente no Novo Testamento, quando Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Como os falsos profetas, cerca de 600 anos antes de Cristo, estes mestres enganadores vão correndo para falar, mas não falam a palavra de Deus. Na época de Jeremias, o profeta, ele disse o seguinte, no versículo 22, mas se tivesse dado ouvido ao meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações perversas. Irmãos, Jeremias enfrentou um outro problema que ainda perturba as pessoas que buscam o Senhor ainda hoje. Falsos profetas usavam seus próprios sonhos como se fossem revelações divinas, enganando as pessoas e pessoas ingênuas. Deus disse: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso do coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamaram só o engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esquece do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Portanto, sou contra esses profetas, diz o Senhor dos Exércitos, que furtam as minhas palavras, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras fazem errar o meu povo, pois eu os não enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. 25 e 32 desse capítulo 23. Irmãos, amigos que nos ouvem, a mentira já é demais, principalmente mentir no nome do Senhor e dizer ainda que foi o Senhor que mandou dizer. Meu Pai Celestial, tenha compaixão. Quantas pessoas erradas demais nesse mundo. Não é a mesma coisa que acontece ainda hoje? Então, meu irmão, suporta os profetas, eles preferem falar
o que vem do próprio coração, alegando ter sonhos e revelações de Deus, e não ensinam a verdade eterna de Deus, revelou para toda a Bíblia o nosso Deus, dizendo que não enviou esse tipo de profeta. E muitos ouvintes, pior é isso, eles dão ouvidos, mais importância às revelações particulares do que a mensagem das Escrituras, ou seja, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente no coração da pessoa. É o que disse Pedro, capítulo 1, versículo 25. Então, como nos proteger dos falsos mestres? Só digo uma palavra a você que está nos ouvindo. É ler a palavra, a Bíblia é sagrada, saber que você não é capaz, você pode ser formado, ser doutor, mestrado, doutorado, pode ser o que você seja, mas você tem que ser bastante humilde para se colocar de joelho e pedir a graça de Deus para que Deus revele a você. A Bíblia não é como um jornal, não é como um repórter que faz uma leitura ou um apresentador de programa na TV que lê bem, simplesmente para explicar o que está acontecendo na sua parte jornalística. A Bíblia é um livro divino, é a divina revelação de Deus. E como podemos nos proteger dos pastores infiéis e dos falsos profetas? É essencial ouvir a palavra do Senhor. Está escrito em Jeremias 22, 29, Atos 28, 25 a 27. E assim, meu irmão, acolher o amor da verdade, segundo Tessalonicenses capítulo 2, 10, para que depois possa discernir entre o certo e o errado. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 a 22, ser praticante da palavra, como Tiago diz isso também em 1, 21 e 25. Ele diz para que o homem não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Então nós queremos, em o nome de Jesus Cristo, pedir a você que está nos ouvindo, para que você aprenda a discernir entre o que é certo e o que é errado. É só você se colocar humildemente diante de Deus, de joelhos dobrados, pedindo ao Senhor para que Ele ensine, abra a sua faculdade mental e faça você entender a palavra de Deus, porque não é como um jornal ou qualquer uma outra leitura diária que você possa fazer. A Bíblia é respeitada. A Bíblia é a palavra de Deus. Temos pastores que já fizeram de tudo, estudaram, até foram pregadores. Por exemplo, nós tínhamos um aqui em nossa igreja. Ele pregava, era um grande homem de Deus. Por não compreender e não ler a palavra como a Bíblia revela, ele terminou negando a fé, deixando Jesus, abraçando o mundo e ainda dizendo que a Bíblia é um livro mentiroso. Todo falso profeta, toda pessoa ruim, que não vigia, que não pede misericórdia a Deus, acontece isso. Porque todo homem é ruim. A conclusão é essa, não tem ninguém bom não, o bom é Deus. Mas acontece que nessa ruindade, nesse mal-estar da vida do homem, se ele se colocar de joelhos diante de Deus, a palavra de Deus deixa bem claro dizendo que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente, a esse ele ouve. Aleluia. Então você, temente a Deus, se coloca diante de Deus, pede a misericórdia de Deus, e Deus vai te falar a palavra, e você com amor no coração, com a intenção melhor possível, vai pregar essa palavra como ela é. Não com interesse próprio, como muitas igrejas que estão pregando aí, com o pensamento de tirar proveito, e nem também querer aparecer. Muitas pessoas querem aparecer, até na pregação, querem falar bonito. Há uma forma de transformação. Eles se autotransformam. Você já observou o padre quando está pregando? Ele diz: filhos, observe, filhos, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. E o povo lá atrás ficam: amém. Quer dizer, é isso, irmão, que estamos vivendo hoje no meio evangélico, no meio de um povo que se diz povo de Deus, pregando a palavra de Deus e as pessoas aceitando, mas não é a palavra de Deus, é a palavra que sai do seu coração.
conforme Jeremias está dizendo aqui, a palavra do Senhor. Esse povo, eles pregam, mas não pregam a palavra de Deus. Se tivesse pregado a palavra de Deus, era bem diferente. Versículo 22, ele diz: mas se tivesse assistido no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado os seus maus caminhos e da maldade das suas ações. Quer dizer, é dessa forma, é ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra, vivendo o evangelho para poder levar para outras pessoas. Não é simplesmente ler a palavra para querer aparecer, como eu disse, e nem também querer posição social, ainda metendo a mão no bolso de alguém, tirando dízimo, que isso é coisa antibíblica para o dia de hoje. E tudo que é antibíblico é coisa do diabo. Tudo tem que ser bíblico na vida do homem. O sol que dá a sua luz é bíblico, é uma criação de Deus. As árvores é bíblica porque é onde produz a sombra, produz o ar que respiramos, e o oxigênio, é claro, e produz também os alimentos. Então tudo é bíblico, mas aquilo que é antibíblico é do diabo. E as pessoas estão abraçando mentiras. Pessoas que estão aí dentro de igreja dia e noite, colocando as mãos sobre alguém, dizendo: eu sou homem de Deus. Tudo mentira. Olhando para o que você tem, é lamentável. Mentirosos, profecias, sonhos, esse tipo de coisa, o Senhor não aceita. A ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios nos últimos dias, entendereis isso claramente. É o que nós estamos falando para você. Atenda a palavra de Deus. Atente para essa palavra, receba. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidade. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Palavra do Senhor é que vem aqui da Bíblia. Essa é a boca do Senhor. É o que nós pregamos aqui na missão pentecostal. Mas outros estão aí usando de palavras falsas e falando o que você quer ouvir. Eles só profetizam o que você quer ouvir. Ou então para lhe fazer muito medo. Por exemplo, Deus me disse: alguém da sua família vai morrer. Está parecendo um caixão de defunto aí no meu sonho, e alguém da sua família. Quer dizer, começa a amedrontar na maldade do coração. Meu irmão, Deus, o Senhor, Ele te aceita como você é. Venha para os braços de Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então receba esse conselho, abrace-se com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo. Ele veio para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Como é que Deus não pode falar para você? Vai falar para um falso profeta? Imagine isso. Mas tem muitos falsos profetas por aí ensinando coisas erradas. E o pior é que as pessoas dão ouvido. Pare de ouvir esses falsos profetas. Ouça a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Tudo que nós pregamos aqui no rádio, na Igreja Missão Pentecostal, é observado dentro da Bíblia Sagrada. E eu quero mesmo que seja acompanhado. Está escrito 17:11 de Atos. O povo de Bereia, ou seja, os bereanos, eram eles mais felizes do que os outros povos. Sabe por quê? Tudo que Paulo falava, eles iam conferir nas Escrituras, se era assim ou não. Então, o que nós pregamos aqui, está aqui capítulo, Jeremias 23, versículo 16 ao versículo 22. Conforme o que você está ouvindo, é o que nós estamos expondo para que você possa entender. Falsos profetas têm que ser eliminados das nossas vidas, mas só se nós estivermos de acordo com o conselho do Senhor. E é isso que nós estamos aqui a colocar à sua disponibilidade. Você tem uma Bíblia em casa? Confira a palavra de Deus, é só você observar e confirmar. Está certo? Receba a palavra. Não está? Então deixe cair por terra. Você vai conferir dentro da Bíblia. Não está dentro da Bíblia? Não está no Evangelho? Deixe esse Satanás para lá, pelo amor de Deus, irmão. Abrace-se com Jesus, porque Jesus, ele é o verdadeiro, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça em o nome do Senhor Jesus, para que a gente possa vencer todos esses falsos profetas em o nome de Jesus. Soberano Deus e Pai que está no céu, nesse momento, meu Pai, te peço em o nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos dê graça, nos dê vitória, força, fé, para que a gente possa expulsar esses falsos profetas da nossa cidade, da nossa vida,
da nossa casa, de nosso lar, onde quer que nos encontremos, Pai. Suplicamos a tua bênção, em o nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, em o nome de Jesus Cristo.